Respondendo a algumas perguntas que me foram feitas ao longo da semana, hoje nós vamos falar sobre o cio da cadela, pequenos detalhes e como tudo isso funciona. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos. E hoje nós vamos falar sobre o cio das cadelas, mas eu gostaria de pedir o apoio de você que está assistindo esse vídeo, sob forma de um like se vocês gostaram do vídeo, a sua inscrição no canal se você não está ainda inscrito e compartilhar com os amigos. A velha máxima, se você gostou do vídeo, indique para os amigos, se você não gostou, indique para os inimigos. Eu agradeço em todo caso o apoio. E vamos ao tema, vamos falar hoje então do cio da cadela. As fêmeas dos canídeos, em especial do cachorro, entram no cio 2 vezes por ano, de uma forma bem programada, de uma forma bem fixa. Mas esse intervalo, que é de 6 meses a cada cio, embora ele seja regular, a sua extensão pode variar individualmente. Existem cadelas que entram a cada 6 meses, outras, especialmente quando não são cruzadas, elas podem entrar um pouco mais rápido. Eu já vi fêmeas que entram a cada 4 meses no cio, embora não seja muito frequente. Em teoria, o intervalo do ciclo estral da cachorra é de 6 em 6 meses. Fazendo um paralelo com o humano, o intervalo do humano é de 21 dias, mas a biologia e a bioquímica é completamente diferente. Em verdade, quando a mulher ela menstrua, essas perdas sanguíneas elas são equivalentes à eliminação do endométrio do cio anterior e à preparação do útero para um novo ciclo, quando a ovulação vai se fazer mais ou menos no meio desse intervalo entre 2 menstruações, ou seja, lá pelo 14º dia. No caso do cachorro é completamente diferente. O sangramento que é mostrado não se trata de eliminações uterinas. Existem alterações no epitélio vaginal, que são compatíveis com a evolução do estado do cio e que podem ser conferidas a nível laboratorial por um exame citológico, que é bastante específico, um pouco protocolar em relação à receita de bolo que deve ser utilizada para a coloração, mas relativamente simples de fazer. Ainda sobre a incidência do cio nas cadelas, é um período que começa, em teoria, aos 6 meses de idade, o primeiro cio, mas existe uma variação não apenas individual, mas também em relação à raça e ao tamanho da fêmea. Então as pequenas raças têm o cio um pouco mais cedo e as grandes raças podem ter um pouco mais tarde, até o primeiro ano, 1 ano e 2 meses. Não é raro de ver o primeiro cio retardado em cachorros cujo metabolismo é um pouco mais lento. Existe também o fato que o cachorro sendo um animal de matilha, as cadelas têm uma tendência a sincronizar o seu cio ao cio das companheiras. Então existe uma tendência de aproximação do período de cio, de forma que todas entrem no cio mais ou menos na mesma época. Isso é um aspecto que se vê frequentemente em criações, quando os cios atrasam ou se adiantam, de forma a entrar nesse esquema. O detalhe é a variação do cio, ela é intimamente ligada à quantidade de luz e não à quantidade de calor, como pode se pensar. É, na verdade, a iluminação que permite uma maior regularidade nos ciclos de cio e mesmo uma maior quantidade de ovulações ao longo do cio. É preciso saber que essas ovulações não ocorrem todas ao mesmo tempo. Elas podem ocorrer em momentos diferentes dentro do período propício para a ovulação canina. Isso, aliás, explica a diferença não apenas de tamanho, mas de desenvolvimento de certos fetos, de certos bebês no momento do nascimento. A gente pode perceber, especialmente em ninhadas numerosas, que alguns estão, entre aspas, mais bem acabados do que outros. Verifica-se isso especialmente no comprimento da pelagem. Um filhote prematuro, frequentemente, ele tem a pelagem muito curta ou mesmo quase ausente nos locais em que ela já é um pouco menos longa, como no pescoço, na cabeça. Voltando ao ciclo de cio da cachorra, em teoria, e muito em teoria, porque existem variações individuais, o cio leva 3 semanas. Uma primeira semana em que existem essas perdas sanguíneas que inicialmente são abundantes e cada vez mais ralas e cada vez mais esbranquiçadas. Chegando no 9º dia, 8º ao 10º dia, essas perdas quase não existem mais e é o momento em que a cachorra realmente aceita o macho.
Até lá, ela brinca com o macho fica louco com os feromônios e os odores do início do cio, e ela brinca com o macho, mas não se deixa cruzar. Nessa semana do meio é a semana em que ela está apta a cruzar. A gente percebe quando a gente faz uma carícia na linha do dorso da cachorra, que ela coloca a cauda para o lado, às vezes de um lado para o outro, espanando, e ela tem uma tendência também a arcar com as costas, expondo um pouco o quadril, de forma a assumir uma posição para se fazer cruzar. Eu já tinha dito isso em outro vídeo, a combinação de longevidade de espermatozoide e óvulo nos cães é muito propícia a que o cruzamento funcione. Os espermatozoides duram muito mais tempo do que os humanos, por exemplo, e os óvulos das fêmeas também duram mais tempo do que os óvulos humanos. Uma forma de detectar, e talvez a melhor forma de detectar o momento exato da ovulação, seria a medição da taxa de progesterona, que aumenta de uma forma gradual ao longo dos dias que antecedem o momento propício, e logo após esse aumento tem um pico do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, que é o sinal de que a ovulação vai acontecer. 24 a 48 horas depois, a ovulação acontece. E essa é a forma mais rigorosa de se detectar o momento da ovulação da cachorra. Existem também outros métodos que medem a condutividade das secreções vaginais, um pequeno aparelho que se introduz no canal vaginal da fêmea e que dá a condutividade, segundo a qual pode-se chegar à conclusão que a ovulação está acontecendo ou não, mas esse método, a precisão dele é um pouco menor. O método mais preciso é o método laboratorial, mas ainda precisa se encontrar um laboratório que esteja disposto a fazer essas dosagens de progesterona e de LH no momento certo, de forma rápida, em todo caso. Então o cio que é dividido em 3 semanas, nessa primeira semana ela brinca com o macho, na semana do meio ela aceita o macho, e na terceira semana ela já não quer mais, mas continua brincando um pouco com o macho, de forma a chegar ao final desse período de cio, propriamente dito, que antecede um período de gravidez de 2 meses. Mas isso já é uma outra história. O que é preciso saber é que a fêmea, diferentemente do ser humano, ela não tem o hormônio que faça a destruição do corpo lúteo que sustenta uma gravidez. Então, na mulher, quando não há fecundação, essa não fecundação é o início de uma cascata hormonal para a preparação do próximo ciclo estral, que acontece 2 semanas depois da ovulação. No caso da cadela é diferente. O organismo da cadela sempre pensa que ela está grávida. Para o organismo isso não é muito grave na medida em que precisa-se de meses antes do próximo cio, e a gestação ela é inclusa dentro desse ciclo. Mas o que se vê como consequência são fêmeas que têm a gravidez psicológica e que pensam que estão grávidas e que podem mesmo produzir leite. Eu tive uma cachorrinha que só botar um filhote com ela que ela começava a produzir leite, por exemplo. Essas cachorrinhas podem ser muito úteis numa criação, mas é a consumir com moderação. Enfim, nós percebemos também, especialmente em criação, que certas fêmeas, quando elas são utilizadas na reprodução, tendo ninhadas muito próximas, elas mesmo começam a estender o comprimento do ciclo estral e terem cios muito mais tarde. A gente começa a ver ciclos de 8 meses, ao invés de ciclos de 6 meses, ou mesmo um ano sabático que elas pegam sozinhas, de forma a se repousar um pouco, entre 2 ninhadas. Em criação, nós vemos também cadelas que são um pouco mais experientes, que não são mais primíparas, que às vezes aceitam o macho antes mesmo do momento propício e podem também aceitar mais tarde. Isso é um pequeno problema quando se tenta detectar o momento ideal do cio pela utilização do macho. E é por isso que esses exames laboratoriais podem ser interessantes em caso de fracasso pontual. Em todo caso, na grande maioria das cadelas, um cruzamento no 10º dia com um cruzamento de reforço 2 dias depois é largamente suficiente para cobrir o ciclo estral e que a cachorra engravide. É também um momento, essa semana do meio, em que deve-se tomar o máximo de cuidado se a cachorra não foi castrada e nós não queremos que ela reproduza. Porque é o momento em que uma fila de machos fica na frente do portão. É o que nós podíamos falar sobre o cio, a escuta para as suas eventuais perguntas e até breve para um outro vídeo.